Agora a gente vai falar daquela medida provisória 927 que trata dos impactos no trabalho diante da pandemia, né? Por exemplo, acordo individual, banco de horas, férias coletivas, teletrabalho também. Por isso eu vou conversar agora com a advogada trabalhista Letícia Ferrari. Letícia, muito boa noite para você, tudo bem? Ela está ao vivo aqui com a gente pelo Hangout. Tudo bem, Letícia? Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Com relação a essa medida provisória, o que mais te preocupou, hein, Letícia? Na verdade, eu acho que o mais preocupante é que algumas medidas deixaram ainda o empresário e o empregado também inseguros, né? Então, grande parte das empresas ainda não tem a clareza se faz férias coletivas, se vai adotar o banco de horas, qual é a medida mais correta para fazer nesse momento, porque cada um tem uma necessidade diferente, então a gente precisa analisar cada caso. Entendi. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em alguns tópicos, né? Por exemplo, o horário de trabalho. Como é que fica a questão do horário de trabalho? Bom, o horário de trabalho, a gente vai dividir isso em duas frentes, tá, Alexandre? Quem está trabalhando naquelas atividades necessárias, né, que são as consideradas indispensáveis, então, para aquelas pessoas, o trabalho continua normal, pode ser feita alguma redução de jornada, né? A medida provisória permite que haja um acordo individual entre a empresa e o empregado. Para quem não está trabalhando, aí a gente teria várias modificações, entre elas a possibilidade do teletrabalho, que é trabalhar em casa com meios de tecnologia da informação. A MP trouxe um regramento sobre isso, a possibilidade de dar férias coletivas ou férias individuais para os funcionários, a possibilidade de banco de horas, que é tentar fazer folgar para que tu não consigas pagar esse valor agora, e ainda alguns outros benefícios. Entendi. Agora o trabalho de fim de semana, como é que fica, hein? O trabalho de final de semana, da mesma forma, quem precisa trabalhar, por exemplo, a medida provisória trouxe que os profissionais de saúde, inclusive em atividades insalubres, podem trabalhar na jornada 12 por 36, significa trabalha 12 horas ininterruptas e folgam 36 horas. Então, no caso de uma jornada de final de semana, esse 12 por 36, ele vai passar pela semana inteira, né? Então, nesse caso, a jornada continuaria de forma normal. Ora, doutor, uma grande preocupação das pessoas é com relação à possível redução de salários, né? Como é que ficaria isso? Teria algum acordo entre patrão e empregado? Olha, sinceramente, o que seria mais necessário nesse momento é tentar trazer os sindicatos, o sindicato laboral e o sindicato patronal, para tentar discutir, né? O sindicato tem mecanismos para isso, inclusive nós estamos chegando quase ao mês de maio, época que os sindicatos já negociam salários, para que isso fosse de uma maneira mais segura. Mas pode ser feito de outras formas? Pode, porque eu posso reduzir a jornada de trabalho e pagar um proporcional para isso. Claro que eu teria que demonstrar, eu como empresário, que a empresa precisa ficar aberta naquele X tempo e não no período inteiro. Entendi. Férias coletivas também, né? Poderia ter esse tipo de acordo. Isso, a férias coletiva teve um ponto muito interessante, Alexandre, que foi a questão do pagamento. Por que eu estou dizendo isso? Muitas empresas tinham uma dificuldade de fornecer essas férias coletivas agora, mas tinham um receio porque não tinham caixa para isso. Então, a medida provisória foi bem clara. Para que haja as férias coletivas ou também as férias individuais, eu posso liberar só alguns funcionários que tenham férias, eu preciso pagar as férias e um terço. O que a medida provisória trouxe? O valor das férias pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente do início das férias. Isso quer dizer que quem der férias, por exemplo, em abril, tem até o 5º dia útil do mês de maio para poder pagar. E aquele 1/3 que se paga nas férias pode ser pago até 20/12. Então, a empresa consegue ter um respiro maior nesse tempo para pagar. Entendi. Algum ponto, por exemplo, em relação às dispensas de trabalho? O trabalhador podendo ser dispensado? Olha, a medida provisória foi bem clara. A intenção deles é justamente ter a manutenção dos trabalhos, não que haja esse pânico de demitir todo mundo. Então, quem for demitido hoje não tem nenhum tipo de isenção, não tem nenhum tipo de benefício, vai ter que pagar todas as verbas rescisórias no mesmo prazo que já existe na SLT, então não tem diferença. A única coisa que a gente vai fazer em prol da demissão, que a MP trouxe, foi o exame demissional, que aí, no caso, ele ficaria suspenso caso a empresa tenha esse exame ocupacional, que ele faz de maneira periódica, em até 180 dias.
Caso contrário, a empresa precisaria providenciar esse exame num prazo de 60 dias, depois de finalizar nesse período de calamidade. Mas, de resto, as demissões continuam normais. Tá certo. Olha, doutora Letícia Ferreira, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua participação, advogada trabalhista, né? Dando um panorama geral para a gente dessas medidas, né? Obrigado mesmo e uma ótima noite para a senhora. Obrigado e boa noite a todos.